Olá, olá, meus queridos seguidores aí do nosso canal do YouTube, Renato Brasileiro. Olá, meus queridos alunos aí da página Prof. Renato Brasileiro do Facebook. Bom dia, sejam todos boa tarde, sei lá, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo que gravo para vocês. Gravo hoje, dia 26 de abril de 2016, para tratar de um tema dos mais importantes e sobre o qual há muita curiosidade aí dos colegas. Está aí na tela. Vamos falar sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no processo penal. Senhores, o novo Código de Processo Civil já está em vigor quando gravo este vídeo para vocês. O novo Código entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. E aí você pergunta, Renato, mas ele vai produzir mudanças no processo penal? Sim, vários reflexos, vários impactos. Pode parecer pouco, pode parecer bobagem, mas não é. Só para vocês terem uma ideia, eu fazia no ano passado a atualização e esse ano também do Manual de Processo Penal, nosso manual já em sua 4ª edição, e são mais de 255 referências ao novo CPC no manual. Só para você ver que não é pouca coisa. E aí, por isso, vou tentar, acho que não vou conseguir num único vídeo falar tudo que tenho para falar com vocês, 2 vídeos, mas para falar sobre esses impactos. Grosso modo, a gente pode dividir esse tema em 2. A gente pode falar que esses impactos, que o processo penal, o Código de Processo Civil, pode haver a aplicação expressa. Então, pode haver a aplicação expressa do novo CPC. Então, há dispositivos no Código de Processo Penal que fazem menção a essa aplicação expressa, o que aí fica muito fácil, porque basta você ler o artigo e você vai perceber que ele faz referência ao novo CPC, e também pode haver a aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC. Então, pode haver aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC. Aqui o tema é mais interessante, porque aí, como não há menção expressa, fica a dúvida, será que é aplicável ou não? Então, o vídeo, senhores, e vamos dividir em 2 blocos aí, é para tratar exatamente disso. Quando é que o novo CPC será aplicado expressamente e quando é que o novo CPC poderá ser aplicado supletiva e ou subsidiariamente. Vamos lá? Primeiro ponto, então, está aí na tela, vamos falar dessa aplicação expressa. Senhores, o Código de Processo Civil, o novo Código de 2015, ele é aplicado expressamente no processo penal. Renato, pode me dar um exemplo? Sim. O melhor exemplo, está aí na tela para vocês, é o Código de Processo Penal, em seu artigo 362. O que diz o artigo 362? Está aí na tela. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certifica a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil de 73. Colegas, o que nós temos no artigo 362 é a nossa querida e famosa citação por hora certa. Essa citação foi trazida para o processo penal em 2008, pela reforma processual. E, grosso modo, é adotada para quem? Para aquele indivíduo que adota um comportamento fraudulento e que, então, visa, se ocultar para não ser citado. Como é que eu faço a citação por hora certa? O Código de Processo Penal não diz. Na verdade, para você saber como é feita a citação por hora certa, você é obrigado a consultar o Código de Processo Civil. À época, em 2008, ainda estava vigente o antigo CPC. Por isso que os artigos aqui mencionados são do CPC de 73. Mas, Renato, como é que fica agora? Porque agora você bem sabe que essa lei 5.869, o antigo CPC, foi revogado. Será que esses dispositivos continuam válidos? Senhores,
O novo Código de Processo Civil sabia que problemas como esse seriam comuns. Por isso, lá em suas disposições finais e transitórias, o novo CPC já resolve esse problema para a gente. Por quê? Em seu artigo 1046, parágrafo 4º, o que o novo CPC vai dizer? As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, exemplo, Código de Processo Penal, passam a se referir às que lhes são correspondentes neste Código. Então, na verdade, colegas, se o Código de Processo Penal fazia menção aos artigos 227 e 229 do antigo CPC, o que nós temos que fazer com o advento do novo CPC é buscar nele os dispositivos correspondentes. E os dispositivos correspondentes hoje estão onde? Nos artigos 252 a 254 do novo CPC. Grosso modo, você vai perceber que pela leitura do artigo 252, a grande mudança é que agora já não preciso mais procurar o indivíduo 3 vezes para constatar que ele está se ocultando para não ser citado. O artigo 252 diz que agora basta que o indivíduo seja procurado por 2 vezes pelo oficial de justiça. Então, quando por 2 vezes o oficial houver procurado em domicílio sem o encontrar, e se houver suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Nos condomínios edilícios, outra novidade interessante, ou loteamentos com controle de acesso, será válida essa intimação feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Então, colegas, a citação por hora certa, ela continua válida no processo penal, só que à luz do novo Código de Processo Civil, como é que você deve ler o atual artigo 362 do Código de Processo Penal? Nos seguintes termos: verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254 do novo Código de Processo Civil. Quer dizer, essa é a leitura que você deve fazer do artigo 362 do Código de Processo Penal à luz do artigo 1046, parágrafo 4º. Continua válida a citação por hora certa, só que agora basta que o indivíduo seja procurado por 2 vezes e que haja uma suspeita de ocultação. Aí, colegas, o primeiro tópico que eu preparei para vocês, que é para falar sobre essa aplicação expressa, o que é fácil, porque, na verdade, quando o Código de Processo Penal fizer referência expressa a um dispositivo do revogado CPC, basta que você procure no novo CPC os dispositivos correspondentes. O problema fica mais interessante quando nós passamos ao item seguinte, que está aí na tela. Renato, mas como é que funciona essa aplicação supletiva? Ou seja, quando é que o novo Código de Processo Civil poderá ser aplicado de maneira supletiva e subsidiária no âmbito processual penal? Colegas, para falar sobre esse assunto, primeiro eu preciso passar os olhos no artigo 15 do novo Código de Processo Civil, aí exibido para vocês. O que nos diz o artigo 15 do novo CPC? Ele diz o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Isso é o que diz aí o artigo 15 do novo CPC. Aí vem os problemas. Primeiro problema. Perceba que o artigo 15, ele restringe, e ele vai dizer que essa aplicação supletiva e subsidiária poderia se dar apenas nos processos eleitorais, nos processos trabalhistas e nos processos administrativos. Curiosamente,
o artigo 15 não faz referência a processos criminais. E aí vem o primeiro problema. Será que devo entender que houve um silêncio eloquente por parte do legislador do novo CPC, vedando então a aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC ao processo penal? Ou será que não? Senhores, convenhamos, o ideal é concluir que o artigo 15 disse menos do que deveria ter dito. Não há nenhum motivo razoável para não se permitir a aplicação do novo CPC no âmbito processual penal. Até mesmo porque isso sempre foi comum durante a vigência do antigo CPC. E até mesmo porque o próprio Código de Processo Penal autoriza essa aplicação. Está aí na tela para vocês o artigo 3º do Código de Processo Penal, que vai dizer isso de maneira categórica. Vejam, a lei processual penal, ela não só admite interpretação extensiva, como também admite aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Ou seja, se você visualizar que não há regulamentação no Código de Processo Penal quanto a determinada matéria, é óbvio que eu posso me valer da analogia. E, por consequência, é óbvio que eu posso admitir, então, a aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC no âmbito processual penal. Então, primeira conclusão importante que devemos firmar com vocês é exatamente qual? Que o artigo 15, colegas, do novo CPC, ele deve ser objeto de quê? Ele deve ser objeto de interpretação extensiva, para que possamos concluir que ele disse menos do que deveria dizer. E eu posso admitir, então, que essa aplicação supletiva e subsidiária, ela será válida não apenas para processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, mas também devo aqui incluir processos criminais. Aliás, lembro-me bem, numa palestra, acho que foi em Aracaju, sobre o novo CPC, conversava com o professor Alexandre Freitas Câmara, e ele me dizia, inclusive, sobre o 15, sobre esse artigo 15, que quando o projeto de lei do novo CPC foi levado para o Congresso Nacional, constavam os processos criminais do artigo 15, e que, inexplicavelmente, acabou sendo suprimido. Claramente, interpretação extensiva também deve incluir os processos criminais. Legal? Primeira observação feita. Segunda observação importante. Perceba você, então, que o artigo 15, ele faz menção a uma aplicação supletiva e a uma aplicação subsidiária. Renato, haveria diferença entre essas duas formas de aplicação do novo CPC? Sim. Segundo a doutrina, etimologicamente há uma diferença entre a aplicação supletiva e a aplicação subsidiária. A primeira, leia-se, a aplicação supletiva, ela se destina a suprir algo que não existe em uma determinada legislação. Então, na verdade, se você visualizar que não existe na legislação processual penal, o ideal é dizer que ali dar-se-ia uma aplicação supletiva. Renato, pode me dar um exemplo? Sim. Exemplo de aplicação supletiva do novo CPC no âmbito processual penal. Está aí na tela para vocês. O artigo 43 do novo CPC, que estava previsto lá no antigo, sofreu uma mudança aqui em sua redação, que trata do quê, colegas? Trata da famosa perpetuação de competência, ou, se você preferir, perpetuatio jurisdictionis. O que vai dizer o artigo 43? Está aí na tela. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Colegas, a perpetuação da competência está aqui no 43. E esse dispositivo, que no antigo CPC estava lá no 87, sempre foi e continuará sendo aplicado supletivamente no âmbito processual penal. A ideia é que a competência, ela é fixada e ela permanece. Pode ser alterada? Pode. E o 43 diz quando? Quando houver a supressão do órgão judiciário ou quando houver alteração de competência absoluta. Melhor exemplo disso posso dar para vocês. Por exemplo, quando houve a extinção dos tribunais de alçada. O que aconteceu com os processos que ali estavam em tramitação? Foram encaminhados aos respectivos tribunais de justiça. Outro exemplo, alteração de competência absoluta. Renato, isso é aplicado no processo penal? Sim. Basta pensar na diplomação como deputado de alguém. Imagine você que um cidadão qualquer praticou um crime e que, por conta desse crime, ele está sendo processado numa vara criminal comum. Imagine que ele seja diplomado como deputado federal. O que acontece? No exato momento em que ele é diplomado, ele passa a gozar de foro por prerrogativa de função no Supremo. Significa dizer, houve uma alteração de uma competência absoluta. Por consequência, aquele feito que estava em tramitação no primeiro grau será encaminhado ao Supremo, que é o tribunal que tem competência para julgar esse deputado. Legal? Então essa regra da perpetuatio, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Por isso que o 43 pode ser aplicado supletivamente. Renato, já entendi o que é a aplicação supletiva, ou seja, é para suprir algo que não existe em determinada legislação. E o que seria a aplicação subsidiária? É até interessante a gente falar mais subsidiária quando na verdade é supletiva, né? A aplicação subsidiária, ela na verdade serve de ajuda ou subsídio para a interpretação de alguma norma ou mesmo instituto. Quer dizer, quando se fala em aplicação subsidiária, é porque há uma regulamentação. Mas nós vamos nos valer do novo CPC para ajudar a compreensão desse dispositivo. Aqui, a título de exemplo de aplicação subsidiária do novo CPC, trago para vocês o artigo 382 do novo CPC, que vai tratar do quê? Na verdade, esse artigo 382, aqui exibido para vocês, ele trata do procedimento da produção antecipada de provas. O Código de Processo Civil, ele regulamenta esse procedimento. E dentre os artigos que tratam desse procedimento, você tem aí na tela para vocês o artigo 382. Na verdade, esse procedimento de produção antecipada de provas, ele é regulamentado no novo CPC entre os artigos 381 e 383. Eu transcrevi aqui o 382 para vocês. Vejam, na petição, pleiteando essa produção antecipada de provas, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais há de recair. Colegas, o Código de Processo Penal, ele cuida da prova antecipada. Código de Processo Penal, ele faz menção à produção antecipada de provas urgentes em vários dispositivos. Artigo 225, artigo 366, no próprio artigo 155, também há menção às provas antecipadas. Mas o Código de Processo Penal, ele não cuida do procedimento a ser observado para a produção antecipada dessa prova urgente. Ora, como o Código não prevê o procedimento em detalhes, nada mais razoável do que se admitir a aplicação subsidiária do novo CPC. Então, amanhã, 366, por exemplo, quando o acusado for citado por edital e não apresentar a resposta, se eu, promotor, quiser produzir uma prova de maneira antecipada, eu vou me valer
do procedimento previsto no novo CPC entre os artigos 381 e 383. Legal? Então, colegas, já sabemos que o novo CPC pode ser aplicado supletivo e subsidiariamente no âmbito processual penal. Mas aí vem um problema extremamente importante, que eu coloco aqui como a nossa segunda observação. Lacuna involuntária da lei como pressuposto para o emprego da analogia e consequente aplicação supletiva e subsidiária do novo CPC no âmbito processual penal. Renato, como assim? Eu explico para facilitar aí sua compreensão. Senhores, estava dando uma palestra no TJ de Minas, e aí comecei a palestra até dando esse exemplo, que eu acho que é bem fácil para ilustrar a nossa angústia. O Código de Processo Civil de 2015 é como se fosse um iPhone 6. O nosso Código de Processo Penal é como se fosse aquele primeiro celular que você teve. Lembra do celular quando foi lançado? Era aqueles Motorolas, né, Rafa? Grandões, que a gente colocava às vezes na cintura, né? E você tirava uma onda danada e tal. Quer dizer, a comparação é exatamente essa, senhores. Código de Processo Penal, ele é da década de 40. Sofreu mudanças? Sofreu várias mudanças. Virou uma coxa de retalhos. Mas em várias partes, o nosso Código de Processo Penal ainda está desatualizado, ainda não está de acordo com a Constituição de 88, ao passo que o novo CPC é um iPhone 6, é um instrumento atualizado, moderno, que busca celeridade, que busca respeitar contraditório e ampla defesa. E aí qual é o grande problema? O grande problema é que nós, processualistas penais, estamos morrendo de inveja desse instrumento moderno. E aí vem um problema. Será que eu posso trazer tudo do novo CPC para dentro do processo penal? Não. Você tem que entender que o novo CPC poderá ser trazido a título de analogia. E qual é o pressuposto básico para o emprego da analogia? Que não haja lei, ou seja, que haja uma lacuna involuntária da lei. Esse é o pressuposto, senhores, para o emprego da analogia. O que eu quero demonstrar com isso para vocês? Que quando houver regulamentação no Código de Processo Penal, é ela que deve ser usada. Eu não posso permitir que, a título de analogia, o novo CPC tenha o condão de revogar dispositivos legais do Código de Processo Penal. Então esse é o desafio de todos nós que operamos com o processo penal. Você tem que olhar para o nosso CPP, compará-lo com o novo CPC e se perguntar, será que há lacuna do CPP quanto à matéria? Porque se houver lacuna, eu posso aplicar por analogia. Agora, se não houver lacuna, ou seja, se o Código de Processo Penal tratar do tema de maneira expressa, aí, meu amigo, por mais invejoso que nós estejamos do iPhone 6, eu não posso usar seus aplicativos. Legal? Eu te dou alguns exemplos para facilitar a sua compreensão. Por ora, lembre-se, então, que a analogia está aí no artigo 3º do CPC, e não custa lembrar que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela diz expressamente, né? Quando é que eu posso me valer da analogia? Somente quando a lei for omissa. Quando a lei for omissa, aí você pode se valer da analogia dos costumes e dos princípios gerais. Portanto, fica aí uma observação extremamente importante para fins de aplicação do novo CPC no processo penal. Qual seja, o emprego da analogia, permitido pelo artigo 3º do CPP, pressupõe a inexistência de lei disciplinando matéria específica, constatando-se, pois, uma lacuna involuntária da lei. Por ser a analogia recurso de autointegração e não instrumento de derrogação de texto ou de procedimento legal, o emprego da analogia só pode ser admitido quando a lei for omissa.
Então esse, colegas, é o nosso desafio. Olhar para cada dispositivo legal, para cada tema que for colocado e nos perguntarmos: será que o Código de Processo Penal é silente quanto à matéria? Se houver silêncio por parte da legislação processual penal, aí eu posso admitir a analogia. Por outro lado, se o Código de Processo Penal dispor expressamente quanto ao tema, aí, infelizmente, eu não posso permitir que, a título de analogia, o novo CPC revogue dispositivos do Código de Processo Penal. Eu te dou alguns exemplos, segura comigo aqui, Rafa, só para você pensar sobre a matéria. Quer ver alguns exemplos? Primeiro deles, vamos falar aqui sobre a fundamentação de decisões judiciais. E aí, colegas, eu pergunto, será que o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 489, parágrafo 1º, pode ser aplicado no âmbito processual penal? De maneira inovadora e muito interessante, o novo CPC vai dizer quando uma decisão judicial não poderá ser considerada fundamentada. Inciso 1. Quando se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato, sem explicar a sua relação com a causa. 2. Quando empregar conceitos jurídicos indeterminados. 3. Quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Colegas, Código de Processo Penal não trata do assunto com tamanha riqueza de detalhes. Portanto, é óbvio que, diante do silêncio do Código de Processo Penal, que esse dispositivo pode ser aplicado subsidiariamente. Eu sei que a decisão judicial deve ser fundamentada, mas o Código de Processo não fala como. Por isso que o novo CPC pode ser usado. Melhor exemplo disso, senhores, prisões cautelares. Quantas prisões cautelares ainda não são decretadas no Brasil com base em conceitos jurídicos indeterminados? Às vezes o juiz decreta a prisão e diz: decreto a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Decreto a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal. Mas não diz como é que isso se encaixa no caso concreto. Ora, eu estou decretando a preventiva porque o cidadão comprou passaporte falso, porque o cidadão está ameaçando testemunhas. Então não basta reproduzir o texto da lei. Você deve dizer por que aquele pressuposto estaria presente no caso concreto, sob pena de considerarmos sua decisão judicial não fundamentada. Então, colegas, diante do silêncio do CPP, sem dúvida alguma que esse dispositivo pode ser aplicado subsidiariamente no processo penal, até mesmo porque o dispositivo diz: qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença, seja um acórdão. Ok? Primeira observação está aí na tela, primeiro exemplo. Quer ver agora? Segura comigo um segundo exemplo para vocês. Contagem dos prazos em dias úteis. Está aí na tela. O novo Código de Processo Civil, atendendo a um apelo dos advogados, vai inovar quanto ao assunto. E vai dizer no artigo 219, está aí na tela para vocês: na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei, computar-se-ão somente os dias úteis. Quer dizer, o novo CPC, até para garantir aos advogados, o que é muito justo, né, que eles tenham direito a um repouso durante o final de semana, que agora prazos em dias computam-se apenas os dias úteis. Pergunta-se: será que esse artigo 219 também vale para o processo penal? Aí vem aquela discussão que nós fazíamos. Será que o CPP é omisso quanto à matéria? Ou será que o CPP trata do assunto de maneira expressa? Ficamos com a segunda opção. Colegas, se você olhar para o Código de Processo Penal, você vai perceber que o CPP trata do assunto de maneira expressa e o faz em seu artigo 798, parágrafos aí.
Está aí na tela, vejam, todos os prazos, todos, correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Então, colegas, como há disposição legal expressa em sentido contrário, não se admite a aplicação do artigo 219 do novo CPC. E é aquilo que eu disse, eu não posso permitir que, a título de analogia, o novo CPC tenha o condão de revogar dispositivos legais expressos do Código de Processo Penal. O CPP é claro ao dizer que todos os prazos serão contínuos e peremptórios e que não serão interrompidos por domingos ou por feriados ou por férias. Então, colegas, processo penal valem todos os dias, né? Não apenas os dias úteis, como diz o novo CPC. O ideal, convenhamos, é que o legislador tivesse regulamentado a matéria num sistema que fosse harmônico. Quer dizer, se é processo, seja ele civil, trabalhista, criminal, vamos computar apenas os dias úteis então, mas não fez. Se o Código de Processo Penal trata de maneira diversa, eu vou ter que continuar me valendo desse dispositivo, que é o artigo 798. Aliás, ainda que se trate de recursos cuja regulamentação esteja no CPC. Me perguntaram isso na palestra do TJ de Minas, falando assim, Renato, mas imagine você que haja, sei lá, um recurso extraordinário, um recurso especial, um agravo de instrumento interposto no âmbito criminal. Será que eu vou me valer da contagem do prazo em dias úteis ou não? A meu ver, não, colegas. Não me interessa que o recurso esteja previsto no novo CPC. Se esse recurso estiver tramitando no âmbito criminal, a contagem dos prazos deve ser feita à luz do artigo 798, computando-se não apenas os dias úteis, como também domingos, feriados, sábados, enfim, os dias que não forem úteis. Legal, maravilha. Colegas, 30 minutos de gravação e veja que eu apenas comecei, eu apenas fiz uma introdução com vocês, dando alguns exemplos. Mas tem muito mais a ser trabalhado, por isso que desde já fica o convite para você assistir a parte 2 desse vídeo sobre os impactos do novo CPC no âmbito processual penal. Fique atento, gravo para você em seguida. Por hora, colegas, fica aí a sugestão. Lembre-se que nosso Manual de Processo Penal, em sua 4ª edição, já atualizado com o novo CPC, e o mesmo posso dizer quanto ao nosso Código de Processo Penal comentado. Tenho recebido um retorno muito legal aí do CPP, que foi lançado, também atualizado à luz do novo CPC. Legal? Gostou, não gostou? Ruim, bom o vídeo? Deixe seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda, porque é ela que nos ajuda a produzir material de melhor qualidade. Legal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.